Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos. Olá, queridas amigas e amigos de Ideal Espírita. É com muita satisfação que iniciamos agora, pela nossa Web Rádio Cristo Consolador, mais um programa Aprendendo com os Clássicos. Esse programa onde nós estamos estudando o clássico da literatura espírita, Nossos Filhos São Espíritos, do Hermínio Miranda. Mas antes de prosseguirmos, vamos cumprimentar os amigos que já estão aqui conosco, né? Nossa querida Claudinha. Oi, Cláudia. Boa tarde, Silvia, a todos. Boa tarde, querida. Que bom que você está aqui, né? Minha querida amiga Miriam Becker também. Boa tarde, Silvia, a todos. Boa tarde, Miriam. Bom, pessoal, como nós sempre fazemos, né? Antes de iniciar os nossos programas, nós fazemos uma prece. Então, convidamos a todos que estão aqui conosco, e aqueles que irão nos assistir mais tarde através do vídeo, que deixaremos gravado em nosso canal no YouTube, para levar seu pensamento a Deus e, junto conosco, acompanhar essa pequenina prece de abertura. Ok? Então, vamos lá. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça. Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a eternidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco nesta tarde, mais uma vez, para nos orientar, nos incluir e nos auxiliar na realização deste programa. Muito obrigada pela presença amiga. Obrigada, sobretudo, pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Obrigada também pela bênção desta encarnação. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos tirar o máximo proveito de tudo que será dito e estudado na tarde de hoje. E assim, Pai, em teu nome, em nome de Jesus, de todos os amigos espirituais responsáveis pela nossa Web Rádio Cristo Consolador, começa agora mais um programa Aprendendo com os Clássicos, estudo do livro Nossos Filhos São Espíritos, né? Bom, vamos agora cumprimentar a nossa querida Rosana. Oi, Rosana, como vai, querida? Boa tarde a todos. Curto um friozinho aqui, frio? Tá frio em Mato Grosso? Nossa! Que bom! Bom, pessoal, vamos hoje iniciar um novo capítulo. Esse capítulo é um pouco compridinho, não sei se a gente vai conseguir ver todo ele, né? Talvez sim, num programa só. Mas acredito que sim. Mas é bem interessante, como todos, né? Como todos esses capítulos aqui são bastante interessantes. E é o capítulo 12, ok? O capítulo 12 do nosso livro é intitulado É Conversando que nos entendemos. É conversando que nos entendemos. Então, vamos lá, gente. Um menino de 7 para 8 anos de idade estava encontrando dificuldades na escola, não com o estudo em si, mas por causa da incontrolável sensação de pânico que o dominava ao entrar na sala de aula. Olha isso, gente. A criança estava com medo de ir para a escola,
né? Porque ela entrava em pânico quando entrava na sala de aula. Às vezes, não havia como obrigá-lo a permanecer ali. De outras vezes, ele exigia a presença da irmãzinha enquanto durassem as aulas, o que estava criando dificuldades para ela também. A rotina escolar, desde que ele começava a preparar-se até que retornava a casa, tornou-se um tormento para ele e para a família, que não sabia mais o que fazer. Em tudo se pensou e quase tudo foi tentado. Estaria ele sob pressão de espíritos desarmonizados? Seria apenas pura e simples aversão à escola? Será que estava precisando de uma atitude mais severa e até de castigos corporais? Ou de algum tratamento psiquiátrico? Um parente da criança resolveu recorrer aos amigos espirituais em busca de orientação que ajudasse a família a encontrar uma solução adequada para o problema. Em existência anterior, na França, disseram os orientadores espirituais, em existência anterior na França, tinha o menino aproximadamente a mesma idade, que contava agora, quando a escola que ele frequentava pegou fogo e o teto da sala de aula desabou sobre as crianças. Ele estava entre os mortos. Daí o pânico na escola atual, aparentemente inexplicável, mas um claro transbordamento de lembranças guardadas no inconsciente. Olha isso, gente. Coitadinho, né? Numa vida anterior, tadinho, ele mais ou menos na mesma idade, na escola, na França, a escola pegou fogo e o teto da sala onde ele estava desabou, matando as crianças, e ele foi uma das vítimas, né? Daí o pavor que ele tinha de entrar na sala de aula. Que coisa, né? Como algumas lembranças de vidas anteriores ficam muito fortes ainda. E ele estava, né? Bastante assim, numa idade meio crítica, né? 7 para 8 anos. E normalmente a criança até os 7 anos, dizem os espíritos que até os 7 anos ela ainda tem assim meio que um pé no plano espiritual e outro aqui, né? Então, realmente é muito complexo, né? Tadinho. E eu imagino a dificuldade para os pais entenderem essa situação, né? Entenderem essa situação. E aí, o que foi aconselhado? Recomendavam os amigos espirituais que os pais tratassem o caso com serenidade e compreensão, sem exercer pressões sobre a criança, como estavam começando a fazer. Porque eles estavam já, os pais já estavam em desespero de causa, né? Sugeriram ainda os amigos espirituais que à noite, quando o menino fosse dormir, e mesmo adormecido, conversassem com ele, garantindo-lhe que o acidente era coisa do passado, que hoje isso já estava superado, que agora ele estava bem, protegido pelos pais, e que nada de mal ia acontecer na escola. Que tivesse confiança em Deus, deveriam ainda falar-lhe do encadeamento das vidas, porque seu espírito tinha condições de entender e aceitar a informação com naturalidade. Finalmente, que não havia sobre ele influência ou pressão espiritual negativa. O problema era dele mesmo, sem nenhum componente obsessivo. Ou seja, os pais foram orientados, primeiro foram esclarecidos, né? Os amigos espirituais esclareceram o porquê dele ter aquele medo, aquele pavor de ficar na sala de aula, porque numa vida anterior, a escolinha onde ele estava, quando ele era francês, morava na França, né? Havia pegado fogo e o teto caído sobre as crianças. Então, ele tinha pavor de ir para a escola, né? De ficar na sala de aula, porque ele recordava o que tinha acontecido anteriormente, né? Então, os amigos espirituais não apenas explicaram a razão do medo, mas recomendaram atitudes para fazer com que ele perdesse esse medo. E disseram que durante o sono, né,
quando naturalmente o espírito estaria desprendido, os pais poderiam tentar conversar com ele, né? Conversar com ele, explicando que aquilo era uma coisa do passado, que ele agora estava seguro e protegido pelos pais, que nada iria acontecer na escola. Inclusive, uma recomendação para que conversassem com ele sobre as reencarnações, as vidas sucessivas, naturalmente explicando que aquilo que ele estava receando agora tinha sido uma coisa que tinha acontecido numa outra vida e que não iria acontecer agora outra vez, né? Também esclareceram que ele não estava sob influência de nenhum espírito menos feliz, nenhum obsessor, que aquilo tudo era dele, né? Era um medo que ele, como espírito, trazia da vida anterior. Bom, feito isso, né? O problema acabou, ou seja, o tratamento deu certo, né? E aí o Hermínio nos conta um outro caso. Diz ele que numa família muito ligada à família dele, por vínculos estreitos de parentesco e amizade, uma das meninas começou a apresentar características um pouco preocupantes. Logo que conseguiu manipular com razoável eficácia seu sisteminha de comunicação com o mundo que a cercava, mostrou-se portadora de marcante personalidade. Porém, um tanto nervosa e agitada, destemida e com alguma tendência para a agressividade. Ou seja, na família conhecida do Hermínio, né, não sei quantos filhos tinha, mas pelo menos 2 meninas sim. E essa que parece ser a menor, né, logo que ela começou a poder se manifestar, né, falar, se movimentar e tudo mais, ela começou a apresentar um comportamento estranho, né? Um comportamento estranho. Ela mostrava uma atitude, né? Uma personalidade forte, destemida e algumas vezes até mesmo agressiva. O sono dela também era bastante agitado e parecia cheio de pesadelos. Às vezes, ela fingia, olha só, gente, olha que coisa interessante de você observar numa criança tão pequena, né? Às vezes, ela fingia atirar nos outros com armas invisíveis, como se ela estivesse envolvida em alguma atividade bélica no meio de uma guerra, alguma coisa assim. Se ela desejava algum brinquedo da irmãzinha maior, que era uma doçura de criança, ela aproximava-se, né, assim, sorrateiramente, subrepticiamente, apoderava-se do objeto e partia com ele, deixando a outra incapaz de reagir pela força, mas desolada. Olha que situação. A criança, tudo bem, né? Quando ela começou a poder fazer as coisas, né, de repente andar, falar, fazer alguma coisa, ela começou a mostrar um comportamento um pouco estranho, né? Um pouco estranho. Ela se mostrava assim mais atirada, destemida, né? Um pouco agressiva, fazia de conta, parecia que estava atirando em alguém, né? Como se ela usasse armas, estivesse atirando o tempo todo. Quando ela queria alguma coisa, que estava com a irmã, ela meio que ia lá sorrateiramente, se apoderava e fugia. Né? Coisas assim bastante estranhas, né? Para uma criança tão pequena e que não havia naturalmente sido ensinada, não havia presenciado nada, pelo menos nesta vida, que a fizesse agir dessa maneira. Sobretudo a questão de atirar, né? Então, olha só que coisa. A saúde física dela, dessa menina, também não era das melhores. Seu organismo parecia meio descoordenado. Pois, de vez em quando, um dos aparelhos, o digestivo, por exemplo, desregulava-se e parecia não responder adequadamente aos cuidados médicos. Ou seja, ela tinha, inclusive, uma saúde também meio fragilizada, né? E volta e meia, o seu organismo, né? O aparelho digestivo, ele dá aqui como exemplo, se desorganizava e tal, e não havia remédio desse jeito. Uma característica igualmente inexplicável veio compor esse quadro um pouco enigmático. Além disso, né?
Ou seja, tinha esse comportamento meio estranho, né? Parecia estar brigando, estar lutando. O corpo dela meio não era muito saudável. E, além disso, uma outra característica inexplicável, uma outra coisa inexplicável, passou, né, a acontecer também. Ela parecia ter problemas com os pés. E os exames clínicos e radiológicos não conseguiam identificá-los. Ou seja, ela parecia ter alguma coisa com os pés, fez exames de todas as espécies, né? E nada foi constatado. Então, logo começou a falar, queixava-se, ela nem falava ainda, hein? Então, logo começou a falar, queixava-se dos pés à noite, enquanto dormia, como se doessem ou algo estivesse acontecendo com eles. Outra dificuldade, ainda ligada a esse aspecto, é que não suportava sapatinhos de amarrar. Com alguma dificuldade e reação, acabou aceitando um tipo especial de calçado que lhe parecia talvez mais inofensivo. Ou seja, além de tudo, ela queixava de como se fosse dor nos pés, né? Todos os exames diziam que ela não tinha nada no pé. E ela também não aceitava sapato, né? Sobretudo sapato de amarrar. Aí, depois de muito, conseguiu um tipo de sapato que ela meio que aceitava. Parecia um sapatinho ser mais inofensivo para ela, né? Talvez fosse um sapato fácil de tirar, alguma coisa assim. Quando esse sapato se tornou necessário substituir, porque ela só devia usar aquele, né? Quando se tornou necessário substituí-lo, porque se tornara imprestável, a luta foi grande, né? Pois ela continuava a não aceitar qualquer tipo de calçado que lhe provocasse a mínima inibição. Ou seja, qualquer tipo de sapato que meio que deixasse os pés dela desconfortáveis ou presos, alguma coisa assim. Queria os pezinhos sempre livres. Ele era bem pequenininho. Queria os pezinhos sempre livres, como se deles dependesse para a súbita e total escapada. Olha essa situação, gente. Olha que situação complexa para você lidar com uma criança apresentando essas características. A criança meio assim, muito destemida, né? Às vezes agressiva, pequenininha, né? Bem pequena, às vezes agressiva, fazendo gestos que estava atirando em alguém, como se estivesse participando de uma batalha qualquer. Quando queria alguma coisa, ela sorrateiramente pegava e fugia, né? Como se estivesse roubando, efetivamente. Não aceitava nada dos pés, queria os pés sempre livres, né? Como se ela precisasse, a qualquer momento, correr e nada pudesse atrapalhar, né? Digamos assim, a sua fuga. E ainda tinha uma saúde precária, né? Uma saúde precária. Volta e meia, alguma coisa inexplicavelmente fazia com que seu organismo apresentasse algum tipo de debilidade. Olha esse quadro. E aí, o que acontece? Os amigos espirituais foram consultados, né? Consultados a respeito, amigos espirituais do casal explicaram que em sua mais recente existência, na França também, a menina fora uma guerrilheira, uma maquis. Os guerrilheiros franceses, né, quando a Alemanha invadiu a França, houve a resistência francesa, né? E vários franceses, eu não conheço muito bem a história, mas os franceses, né, quem estava na resistência francesa, né, era chamado de maquis, né? A menina foi uma guerrilheira maquis, devotada. Por convicção patriótica, a famosa resistência aos alemães, ou seja, ela era da resistência francesa, né? Então, ela, por convicção patriótica, a famosa resistência aos alemães que invadiram seu país
e o submeteram às humilhações da ocupação. Sabemos que a Alemanha fez, né? Segundo a informação dos amigos invisíveis, a querida priminha morreu de maneira trágica. Então, a mocinha, né, que era da resistência francesa, durante a invasão alemã à França, né, durante a Segunda Guerra Mundial, essa menina teria morrido, né, de maneira trágica. Seu grupo, o grupo dela, né, de guerrilheiros, atravessava à noite um campo minado, quando seu pé ficou preso em umas raízes, em um buraco do terreno. Ou seja, ela estava passando por um campo minado e, de repente, enfiou o pé no buraco e ficou preso o pé dela. Ela caiu e gritou pela companheira mais próxima. Porém, não podendo soltar-se, morreu estraçalhada por uma explosão. Que situação, né? Estava passando, prendeu o pé, não conseguiu libertar o pé de jeito nenhum, e era um campo minado, e ela acabou morrendo. Entendeu? O corpo estraçalhado por uma explosão. Não fosse o problema de ter prendido um dos pés, poderia ter corrido e talvez tivesse se salvado. Daí a preocupação dela de não ter nada prendendo o pé dela, né? De não ter nada prendendo o pé. E também a ideia dela ficar, sei lá, da resistência francesa, de ficar atirando também. E de chegar de uma maneira subreptícia e pegar o que precisava. Talvez alimento, talvez arma, o que fosse. E fugir. Isso foi explicado pelos amigos espirituais. Aí você consegue entender o comportamento que parece tão inusitado de uma criança tão pequena. Os companheiros espirituais acrescentaram ainda que a destruição do corpo físico acarretou repercussões de difícil reparação em seu corpo perispiritual. Olha aqui, esse é um ponto que eu acho bastante interessante. Né? Um ponto bastante interessante que é colocado aqui. Embora ela não tenha sido suicida, né? Embora ela não tenha sido suicida, mas tenha vivido aquela experiência, né, da guerra e tudo mais, e tenha tido aquela morte, ela devia ser jovem também, bastante jovem, tenha tido aquela morte violenta que estraçalhou o seu corpo. Né? Olha, ela fala. A destruição do corpo físico acarretou repercussões de difícil reparação em seu corpo perispiritual. E para que ela pudesse ser encaminhada à reencarnação, ao cabo de 40 anos de permanência no mundo espiritual, foi necessário promover um complexo e delicado trabalho de recomposição, suficiente para que o corpo físico não apresentasse deformações e mutilações. Daí suas diversas disfunções orgânicas, sem causa aparente, e que, às vezes, precipitavam desarranjos no corpo físico. Olha que coisa interessante aqui. E aí nós ficamos perguntando, né? Normalmente, né, os espíritos guardam, né? Nós sabemos que o que ocorre no corpo físico, não, a não ser que seja provocado, não ocorre, né? Não repercute, ou pelo menos a gente sempre ouviu isso, né? Não repercutia no corpo físico. Mas o caso dela foi um caso bem peculiar, né? Um caso bem peculiar, e nós não sabemos, muito provavelmente não era muito grande, o grau de espiritualidade, de conhecimento espiritual que esse espírito poderia ter quando encarnar.
Então, quando seu corpo perispiritual, quando seu corpo material foi destroçado, o espírito levou para a espiritualidade esta mesma sensação de que estava totalmente despedaçado, né? De que estava totalmente destroçado. Nós observamos isso no livro Memórias do Suicida com relação aos chamados retalhados, que são aqueles espíritos que se atiram na frente dos trens, né? Eles ficam muito, muito norteados também, né? E com muita dificuldade para recompor o perispírito. Mas ali é um caso de suicídio, né? Aqui no caso dela, não foi suicídio, né? Ela estava na guerra e houve essa situação. É interessante que pensar, né, que ela passou 40 anos na espiritualidade tentando, mais ou menos, se reequilibrar, né? Difícil imaginar tanto tempo, né? Me parece um caso bastante singular, né? Me parece um caso bastante singular esse caso dessa pessoa. E aí o Hermínio diz o seguinte: trata-se, obviamente, de um espírito dotado de alguns méritos, do contrário, não teria merecido tanta ajuda e atenção, mesmo porque foi encaminhada a um jovem casal bem dotado física, intelectual e moralmente, né, para renascer. Explicaram ainda os amigos espirituais que, neste caso específico, o corpo físico saudável e desenvolvido sob condições adequadas exerceria sua influência sobre o corpo espiritual, ajudando a consolidar-se de modo satisfatório. É muito interessante isso, né? Muito interessante essa colocação aqui do Hermínio, porque nós sempre pensamos, né, que essas coisas só acontecessem em casos de suicídio, mas é uma situação assim bastante complexa e para mim até uma novidade, né? E o espírito possa guardar essas recordações. Quer dizer, nós sabemos, né, que às vezes a pessoa desencarna e ela durante a vida material ela era cega e no plano espiritual ela continua se sentindo cega, né? Sobretudo quando ela não tem muito conhecimento e tudo mais. É difícil, né, que logo após a desencarnação o espírito se conscientize de que o que tinha problemas, o que tinha dificuldades era apenas o seu corpo material, o seu corpo físico não, seu corpo espiritual não. Ou seja, o cego ele não é cego como espírito, o mudo não é mudo como espírito, o paralítico não é paralítico como espírito. E ela, né, tendo tido seu corpo físico destruído pela mina, né, ela não conseguiu absorver a ideia de que tinha sido o seu corpo físico que havia sido destruído. E o seu perispírito ficou muito impregnado, imagino eu, com aquela monoideia da destruição. Ela passou 40 anos no plano espiritual tentando, né, se reequilibrar, e os amigos espirituais fizeram um grande esforço para recompor o seu perispírito para que ela pudesse reencarnar. E aí, com um corpo físico normal, ela nasceu numa família boa, saudável, bem estruturada, né? Ela renasceu com o seu corpo físico normal. Porém, né, como o perispírito estava bastante debilitado ainda, em virtude das lembranças pretéritas, e observe que ela trazia essas lembranças tão fortes que ela ainda se via como uma guerrilheira da resistência francesa. O comportamento dela era todo esse, né? E aí, como o corpo perispiritual dela havia sido recomposto com muito sacrifício pelos amigos espirituais, iria se consolidar ao longo do tempo da experiência na matéria, num corpo físico perfeito, ele ainda, no corpo material, ainda volta e meia apresentava, né, algumas debilidades, imagino eu, entendo eu, referentes, né? Referentes à própria ideação do espírito de que tinha tido seu corpo todo destruído
todo estraçalhado, né? Imagino eu que seja essa a questão. Bom, vejamos o comentário da nossa querida Miriam Becker aqui. Esses casos são bons exemplos para se fazer a regressão de vidas passadas, para ajudar a pessoa a se libertar desses sentimentos de pânico que sentem intuitivamente. Exatamente, Miriam, é o que eu acho também, né? Mas só que na idade, nos dois casos, são muito jovens, né? Muito crianças. Então, eu acho que quando você, talvez, como adulto, né, talvez desse mais certo. Sim. Se ela continuasse assim, talvez com esse comportamento, né, até uma idade maior e tudo mais. Então, eu acho que pode ser até que não funcionasse justamente por serem crianças, né? Apesar de que o espírito é adulto, né? Mas não sei, mas poderia ser, né? Poderia ser. Mas vamos ver, eles usaram aqui uma outra coisa que não foi a regressão de memória. Por quê? Porque eles já haviam obtido, através dos amigos espirituais, a informação que a regressão de memória lhes traria, né? A regressão de memória traria justamente a explicação, né, do porquê do menino ter medo de estar na escola, né, porque numa vida anterior a escola pegou fogo, o teto caiu sobre ele, ele morreu, né, e do porquê da menina ter esse comportamento assim meio estranho, porque ela havia sido uma guerrilheira na resistência francesa durante a Segunda Guerra Mundial, né? E aí, continuando. Trata-se, obviamente, de um espírito dotado de alguns méritos, do contrário, não teria merecido tanta ajuda e atenção, mesmo porque foi encaminhada a um jovem casal bem dotado, física, intelectual e moralmente. Explicaram ainda os amigos espirituais que, neste caso específico, o corpo físico saudável e desenvolvido sob condições adequadas exerceria a sua influência sobre o corpo espiritual, ajudando-o a consolidar-se de modo satisfatório. Continuamos. Quanto aos aspectos emocionais do problema, a mãe foi instruída a conversar com a criança, especialmente quando ela estivesse adormecida, transmitindo-lhe uma mensagem de segurança e de paz, né? Lembra que uma criança que na vida anterior havia sido uma guerrilheira francesa, passado por todas as agruras da guerra, da dominação alemã e tudo mais, né? E aí a mãe, nessa conversa noturna, né, quando a criança estivesse dormindo, iria procurar convencê-la de que todo aquele terrível incidente estava superado. Era apenas uma lembrança. Não havia mais guerras a travar, pelo menos aqui, né? Na pacífica região em que ela estava vivendo sua nova existência, de esperanças e alegrias, no seio de uma equilibrada e amorosa família. Deveria também insistir em assegurar-lhe que o pezinho estava perfeitamente bem, normal e sadio. Ou seja, que o pé dela estava bem, ela não tinha problema, não tinha dor, não tinha nada no pé, né? Que ela não precisava ter medo, né, de colocar alguma coisa no pé, porque ela não ia ficar presa com isso, né? Ela não iria ficar presa apenas por um par de sapatos. Temos aqui Thelma Regina. Oi, Thelma, tudo bom, querida? Boa tarde, gratidão pelo estudo de hoje. Que bom que você está aqui. Continuando, gente. Se o leitor concorda em ouvir, tenho mais uma historinha. Continua Hermínia, né? Se o leitor concorda em ouvir, tenho mais uma historinha que revela a extraordinária maturidade e competência da jovem mãe, pouco mais do que uma adolescente, por suas implicações e amplitude, contudo, o caso necessita de um capítulo especial, do qual possamos dispor de mais espaço. Ou seja, ele tem uma outra historinha para nos contar, né? Só que ele vai contar num outro capítulo, né? Num outro capítulo, porque nesse aqui não vai dar. Além disso, há uma experiência minha pessoal a narrar. Além disso, ele quer falar, né, de uma experiência dele, né?
de uma experiência específica dele. Lembrando que o nome do nosso capítulo de hoje, gente, é o seguinte: é conversando que nos entendemos, né? Conversando que nos entendemos. Temos aqui também Lia Pires. Oi, Lia. Boa tarde para todos. Lia Pires de São Paulo. Oi, Lia. Que bom ter você aqui de São Paulo, Rosana no Mato Grosso. Maravilha, né? Muito bom ter vocês aqui conosco. Bom, e agora o Hermínio vai contar uma coisa que aconteceu com ele quando ele era criança. Olha só. Nunca fui garoto turbulento e agitado. Pelo contrário, sempre retraído e meio caladão. Certa vez, aí pelos 7 ou 8 anos, fiz o que então se chamava uma arte inesperada e que poderia ter tido trágicas consequências. Morávamos à beira da estrada de ferro, pois nasci e me criei não mais que a alguns poucos metros dos trilhos. Uma época, quando eu era criança, também por volta dos 10, 11 anos, mais ou menos, eu também morei numa casa cujo a casa tinha um muro, né? Mas que o trem passava assim, encostado no muro da minha casa. Gente, era uma loucura. Quando o trem passava, era um barulhão tão grande e a casa todinha tremia. A casa toda tremia, né? E começava a se aproximar, o trem começava a se aproximar da estação, a casa começava a tremer. Pessoas que não moravam com a gente, não estavam acostumadas, né? Visitas sempre achavam aquilo uma loucura, né? E realmente era assustador. Para quem não estava acostumado, era assustador. Para a gente que depois acostumou, não, né? Mas era um barulho que ia chegando, não crescendo, e a casa inteira tremia quando o trem passava, né? Bom, e aí ele morava em Famim, quando era criança. Só que eu morei alguns anos, não me lembro quantos, né? Mas eu lembro que eu tinha 10 anos nessa época. E aí ele morava, né? Ele disse que ele morava, ele nasceu e se criou, né? Então foi a vida toda. Nasceu e se criou a não mais que uns poucos metros de distância dos trilhos do trem. Passava um trem a certa distância, um dia, né? Passava um trem a certa distância quando eu resolvi testar minha força e pontaria, atirando-lhe uma pedra. Acontece que era um trem de passageiros e parece ter se quebrado uma vidraça, mas felizmente não atingiu ninguém. Ou seja, o trem passou e ele, pimba, tacou uma pedra no trem. Felizmente não atingiu ninguém, mas quebrou uma vidraça. O certo, contudo, é que da estação seguinte telefonaram para aquela em que eu vivia e não foi difícil localizar o responsável pelo ato, entre aspas, terrorista. Não me lembro se levei alguns cascudos ou palmadas. Nossos pais não eram muito dados a punições corporais. Lembro-me, porém, de ter ficado de castigo, sentado à vista de todos no alto de uma pilha de dormentes de madeira à beira da linha. Além da humilhação, eu não estava entendendo bem a razão de toda aquela celeuma. Afinal de contas, eu apenas, entre aspas, atirar uma pedra no trem. Ou seja, muitas vezes, né, as crianças fazem essas coisas, mas elas não têm a menor noção da consequência. Porque elas não têm esse entendimento, esse desenvolvimento para imaginar as consequências do ato. Para ele, para aquela idade, né, 7, 8 anos, ele só queria brincar, né, testar sua ponta e tirar uma pedra no trem, né? Ele não pensou no que poderia acontecer, não pensou que poderia atingir uma pessoa, né, ferir alguém, não pensou naquilo. Danificar o trem, como foi o caso, parece que a janela quebrou e tudo mais, propriedade alheia, né? Ele não entendeu porque ele foi tão castigado, né? Não explicaram para ele, não conversaram com ele, né? E aí ele foi colocado lá em cima da pilha de dormentes, de madeira, de castigo, à vista de todo mundo, sem entender nada. Por quê, né? Ele achava que foi uma confusão muito grande para pouca coisa na cabeça dele, né? Lá pelas tantas, porém,
aproximou-se de mim um jovem empregado da estação, que era subordinado do pai dele. O pai dele devia ser chefe da estação, alguma coisa assim. Um jovem empregado da estação, subordinado de meu pai, e se pôs a conversar comigo. O jovem chamava-se Davi, Teobaldo Davi Silva, e até hoje me lembro, quase 60 anos depois. Até hoje me lembro que ele fazia anos no dia 1º de janeiro. Curiosamente, estou escrevendo estas linhas no dia 31 de dezembro. Dentro de algumas horas, o amigo Davi, que provavelmente não estará mais por aqui, talvez, né? Já tenha desencarnado nesse momento que ele escreveu. O amigo Davi, que provavelmente não estará mais por aqui, estaria comemorando seu aniversário. Sou-lhe grato para sempre pelo que então ele me disse. Olha só. Ele não me trouxera uma palavra de condenação ou mesmo de censura, nem desautorizou a enérgica providência punitiva de meu pai. Limitou-se a explicar-me, de modo adulto, que o gesto impensado, não sei que palavras ele teria usado, poderia ter ferido ou até matado alguém no trem. Que era preciso ter cuidado com essas coisas. Em suma, apelou para o meu senso de dignidade, tão por baixo ali no alto da pilha de dormentes, e para o meu senso de responsabilidade. Lembro-me do impacto que me causaram suas observações. Eu realmente não havia pensado nas possíveis consequências da imprudência cometida. E se alguém ficasse cego ou mortalmente ferido por causa da minha arte? Acho que Davi percebeu o quanto sua conversa foi útil e proveitosa para mim, embora eu nunca tenha sabido, né? Creio até que ele intercedeu junto a meu pai para que eu fosse logo posto em liberdade. Ou seja, o rapaz foi lá, conversou com ele como adulto, explicou as consequências que nem haviam passado pela cabeça dele. E o Hermínio acha até que ele foi lá interceder junto ao pai do Hermínio para que ele liberasse ele do castigo, né? Exatamente. Né? Exatamente. Nunca mais joguei pedra em ninguém, embora tenha levado algumas pedradas pela vida fora. Mas quem não as leva, né? Como costumo dizer, nós aprendemos mais com os erros do que com os acertos. E a lição de Davi ficou para sempre estampada em minha mente. Deus o guarde em sua paz, onde quer que ele hoje se encontre. Creio que foi das primeiras pessoas que, em vez de me repreender, censurar ou criticar, falou-me como adulto, de homem para homem, sem ironias, agressividades ou impertinências. E, acima de tudo, explicou-me a situação. É muito interessante isso, né? Eu tive 3 filhos, tenho 3 filhos, graças a Deus, né? E eu sempre usei esse método com os meus filhos. Sempre que eles faziam alguma coisa errada, eu chamava para o quarto, conversava eu e o filho que tinha cometido o erro, né? E conversava, até que ele tivesse entendido o porquê que aquilo que ele havia feito era errado. Sempre fiz assim. Também nunca fui de aplicar castigos corporais nos meus filhos, nunca. Então, é muito interessante, porque, você veja, ele era uma criança de 7, 8 anos. Atirou a pedra, não estava pensando em nada, só queria testar sua força e pontaria. Atirou no trem, né? Que o trem, para ele, não ia ter problema nenhum, porque era um trem muito forte, muito grande, muito poderoso, né? Mas só era um trem de passageiros. Né? E como trem de passageiros, poderia ter acontecido muitas coisas. Aquela pedra podia ter em alguém, podia ter feito muita coisa ruim, além da vidraça quebrada. E aí o pai dele chegou, brigou com ele, porque ele fez aquilo, botou ele de castigo, né? Mas não explicou por quê. E ele, na cabecinha dele, de criança, não entendeu
também. Não entendeu. E estava lá sem entender por que tanta confusão por uma simples pedra. Né? Até que chegou lá, né, o Davi, sábio, sentou do lado dele e conversou com ele. Explicou para ele o porquê aquilo que ele havia feito era errado. Ele entendeu imediatamente, sentiu-se mal, envergonhado, né? Envergonhado pelo que ele tinha feito. E o melhor de tudo, nunca mais repetiu a coisa. Né? Agora, quando você simplesmente aplica castigos corporais a uma criança que faz alguma coisa errada, ela vai fazer de novo. Porque não foi explicado para ela por quê. Por quê que ela não podia fazer aquilo. E quando ela crescendo, né, sem ter tido orientação, sem ter tido a explicação do porquê aquilo estava errado, apenas apanhando, ela vai crescer e, de repente, né, ela vai ensinar a mesma coisa para os filhos, né, e o que não ensina, na verdade, nada. Né? E pode ser que, dependendo do erro cometido, que ela continue a fazer a mesma coisa. Porque agora ela está grande e forte. O pai já morreu, a mãe já morreu, ou estão velhos e não tem mais condições de bater nele, para que ele não faça aquilo que ele continua fazendo e que nunca ninguém lhe explicou o porquê era errado fazer. Né? Exatamente. Outras vezes na vida, ia me ver em situações semelhantes àquela. Antes de qualquer condenação ou crítica apressada, foi sempre meu desejo que alguém me dissesse educadamente onde, quando e por que eu havia errado. Que me condenassem posteriormente, isso não me afligiria. O que eu queria era entender as causas. Imagino que para poder corrigi-las, a fim de evitar o mesmo tipo de equívoco em uma próxima vez. Por isso, nunca achei necessário ser castigado. Uma vez entendida a motivação, já constituía castigo e vexame suficiente para mim saber que errei. A surra, a reprimenda ou punição, eu as entendia perfeitamente desnecessárias, supérfluas. Já estava este livro em elaboração, quando uma amiga me contou um episódio semelhante. Olha só. Em momentos de impaciência e irritação, ela se descontrolou e se pôs a repreender o filho pequeno em voz alta. O menino, muito calmo, falou mais ou menos o seguinte: mamãe, você não precisa fazer isso comigo. Fale com calma. Você sabe muito bem como se sente uma pessoa agredida, porque tenho visto você chorar quando isso acontece. Olha isso, gente. A moça desmontou. Desmontou na hora que o filho falou isso para ela. Aprendera uma importante lição de quem competia a ela ensinar. Sorriu, abraçou o menino e lhe disse, agora perfeitamente calma: você tem razão, meu filho. Você é um garoto muito bacana. Olha isso, gente. Né? Olha só. Que coisa interessante. Como nossos filhos são espíritos, né? E, de uma forma ou de outra, eles têm a capacidade do entendimento. São seres dotados de inteligência. Não há a menor necessidade de aplicar castigos físicos a uma criança por um erro cometido. É só explicar o que ela fez de errado. É só explicar o que ela fez de errado. Castigo físico não resolve nada, não ensina nada. Não ensina nada. E aí o Hermínio, deu tempo da gente concluir o estudo, né? O Hermínio, então, conclui esse capítulo dizendo o seguinte: se é que este capítulo precisa de conclusão, aí vai. Converse com seu filho ou sua filha, qualquer que seja a sua idade e a dele ou dela. Como dizem por aí, é conversando que a gente se entende. E que é mais necessário
e urgente neste mundo, né, desarrumado, do que o que é mais necessário e urgente nesse mundo desarrumado do que o entendimento entre as pessoas. É ou não é, gente? É conversando que a gente se entende, né? Graças a Deus somos dotados de voz, de comunicação, meios de comunicação, de inteligência de comunicação. Não precisamos apelar para métodos violentos, né, para resolvermos as nossas diferenças, para expormos as nossas ideias, né? Não é necessário impor nada pela violência, nós podemos colocar as nossas ideias. E todos temos, como adultos, né? As crianças elas precisam aprender, mas adulto também precisa aprender muita coisa. Mas eu digo que, como adultos, nós podemos conversar, trocar opiniões, expor nossos argumentos e chegar a uma conclusão, né, razoável, civilizada, pacífica, sem precisar do uso da força. Como, infelizmente, em pleno século XXI, ainda vemos alguns países buscando resolver, né, suas diferenças pela força. É conversando que a gente se entende, né? Bem, pessoal, chegamos ao final do nosso estudo de hoje, esperando que vocês tenham gostado bastante. Eu gostei, né? Aliás, esse livro é muito interessante. Teremos ainda muitas lições importantes a aprender com ele, né? Então, uma boa noite para todos. São quase 18 horas. Boa noite para todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.